Durante as vossas vidas, certamente haverão momentos de insatisfação e descontentamento com a atual circunstância. A gente sempre pode acabar se encontrando numa fase onde a gente está vendo defeitos em toda a circunstância atual em que a gente vive, seja com relação a relacionamento, seja com relação a trabalho, seja com relação à moradia. Nós temos o costume de sempre encontrar defeitos nas situações em que nós vivemos. Nesse vídeo eu pretendo expor, na palavra de Deus, uma cura para o sintoma dessa doença, que é o pecado. Você está no canal Conhecendo a Bíblia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Durante a travessia do povo de Israel no deserto, Deus os mantinha firmes e vivos a partir de um maná que ele derramava do céu todas as madrugadas. O maná ele caía do céu com o orvalho da noite, ele ficava ali de manhã para que o povo de Israel pudesse coletar, e a partir daquela substância eles poderiam fazer pães, bolos e outras formas ali de se alimentar. Porém, é claro que era uma forma sofisticada, era uma forma milagrosa de alimentação, mas não era lá uma forma muito variada. O povo não tinha todos os tipos de alimentos do mundo a partir daquele maná, muito embora eles tivessem o necessário no meio de um deserto árido para sobreviver, dia após dia. Mesmo assim, depois de certo tempo, é isso que eles disseram acerca do maná que Deus dava para eles do céu. E a população que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: "Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná." Você vê, o povo de Israel eles tinham sido escravos no Egito durante 400 anos. E durante esse tempo, eles comiam ali as comidas dos egípcios apenas pelo fato de que eles tinham que continuar trabalhando como escravos, trabalho forçado. Era a mesma coisa que um burro de carga, um cavalo que precisa se alimentar só para continuar trabalhando. Porém, quando eles estavam já libertos, livres da escravidão do Egito, eles não tinham mais aquela quantidade de comidas sofisticadas e comidas diversas do Egito que eles comiam. Essa se tornava a maior reclamação deles. A partir desse momento, eles já não eram capazes de ver o quão maravilhoso era o próprio Deus alimentá-los do céu, dia após dia, durante todos os anos que eles passaram no deserto. Eles estavam no meio de um deserto árido, de dia havia uma coluna de nuvem que os guiava e de noite havia uma coluna de fogo que os iluminava. E a comida, todos os nutrientes que eles precisavam, caía do céu. Deus provia para aquele povo, e mesmo assim, a reclamação deles era se lembrar de como eles tinham outros tipos de comida quando eles viviam no Egito. De como lá eles tinham os melões, os pepinos, os peixes, os alhos, de como a vida deles era melhor porque ali naquela ocasião eles tinham mais comida. E agora, com a comida que desce do céu, aquilo que Deus manda sobrenaturalmente, milagrosamente para os sustentar, eles dizem que a alma deles se seca. Meus amados, esse é o sintoma de uma doença chamada pecado. E por causa do pecado, nós tendemos a nunca estar satisfeitos na situação em que nós nos encontramos. Nós costumamos projetar a nossa felicidade ou para o futuro ou para o passado. Nós nos lembramos da época de outrora, onde naquele tempo a gente era mais feliz, e quando a situação era essa, a gente era mais feliz, e a gente tinha mais dinheiro, era naquele emprego que eu era mais feliz, era naquele relacionamento que eu era mais feliz, era com aqueles grupos de amigos que eu era mais feliz, ou então a gente projeta para o futuro. É quando eu tiver o cargo X que eu realmente vou ser feliz, é quando eu for casado que eu realmente vou ser feliz, é quando eu tiver a casa própria, o carro, ou qualquer outra coisa que eu realmente vou ser feliz, mas o presente não, o presente parece sempre uma droga. O presente parece sempre uma situação completamente indesejável. A nossa felicidade é sempre projetada para algo que está distante de nós. O problema é que quando a gente chegar nisso, nós encontraremos os mesmos defeitos. Nós sempre encontraremos defeitos em todas as circunstâncias às quais a gente se encontrar. Todas, absolutamente todas. Seja um casamento, seja uma amizade, seja um trabalho. A tendência do nosso coração é encontrar defeitos e nunca estar plenamente satisfeito com aquilo que nós temos. Nunca amar completamente aquilo que nós temos e nunca nos contentar com aquilo que já conquistamos e com as bênçãos que o Senhor já nos deu. Mesmo em situações do passado que eram piores do que as situações que vivemos hoje, nós ainda assim conseguimos encontrar qualidades que na época nós não enxergávamos, mas só agora que nós estamos em outra situação
é que passamos a enxergar qualidades distantes de uma vida que nós não temos mais, ao invés de enxergar a qualidade da vida que nós vivemos hoje. E é somente no futuro que nós podemos enxergar com mais clareza a qualidade da vida que nós temos hoje, porque é assim que funciona o coração humano. Ele sempre coloca defeitos e mais defeitos no presente, sempre projetando a sua felicidade, seja para o passado, seja para o futuro, seja para o outro emprego, para o outro carro, para outra casa, para o outro relacionamento, para as outras amizades. Já no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 32, Jesus faz uma exposição de que o maná era apenas um símbolo que apontava para algo muito maior que se cumpre no próprio Cristo. Ele diz assim: replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eles lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que vem a mim e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus ele nos diz que aquele maná que caía para o povo de Israel no deserto apenas aponta para o que Jesus realmente seria. E a verdade é que muitos daqueles que estão insatisfeitos em suas vidas cristãs, atualmente, mesmo sendo cristãos, são pessoas que não conseguem enxergar suficiência na pessoa de Cristo. E são pessoas que, a partir de não conseguirem enxergar a suficiência na pessoa de Cristo, também não conseguem enxergar a suficiência em absolutamente nada mais que a vida tem a oferecer. Agora, a partir do momento em que nós conseguimos enxergar suficiência na pessoa de Cristo, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez por nós, na maneira como Ele nos resgatou, na maneira como Ele nos amou, na maneira como Ele nos perdoou, então todas as situações da vida passam a ser igualmente satisfatórias. Porque começamos a entender que absolutamente nada de bom que temos, nenhum dom que recebemos ou bênção, é algo que nós merecemos. Porque é através de você olhar para a obra de Cristo que você consegue enxergar o quanto Deus é misericordioso e gracioso conosco, nos dando coisas que nós não merecemos, nos colocando em situações em que não deveríamos estar. Um casamento feliz não é o que merecemos. Um trabalho e uma carreira bem-sucedida não é o que merecemos. Um carro ou uma casa, ou se alimentar todos os dias, definitivamente não é o que merecemos. Mas ainda assim, Deus nos dá graciosamente todas essas coisas. E a partir do momento que você olha para a obra de Cristo e vê o quanto você é imerecedor de todo dom que você recebe, é que você consegue sentir então gratidão e satisfação em todas as coisas que você tem recebido da parte de Deus. Isso não significa que você não precisa lutar para ter uma vida melhor do que a que você tem hoje. É da nossa responsabilidade continuar trabalhando, buscar evoluir, buscar melhorar. Porém, a satisfação naquilo que se tem hoje é o princípio da gratidão. A satisfação e a capacidade de enxergar a maneira como Deus tem nos abençoado sem que a gente mereça é o que nos fará sermos mais gratos em nossas vidas, apreciarmos aquilo de bom que nós já temos. Por mais que eu ainda possa ter um emprego melhor, agora tenho capacidade de enxergar o quão gracioso foi Deus ao me dar o emprego que eu tenho hoje. Por mais que eu acredite que o meu casamento com a minha esposa possa e vai melhorar muito ao longo dos anos, o que eu entendo é que eu posso enxergar e posso ser grato pelo casamento e pelo relacionamento que eu já tenho com ela hoje, pelo quanto nós já aprendemos, e não ficar me lamentando pelo quanto ainda temos a aprender um com o outro. Por mais que eu ainda não tenha um veículo, já posso ser grato a Deus, porque pelo menos eu tenho capacidade de andar e vou para cima e para baixo, para onde eu quiser, porque eu tenho saúde o suficiente para isso. Você vê, muitas vezes nós não olhamos para aquilo que já temos e apenas projetamos a nossa felicidade para aquilo que desejamos ter. Portanto, controle o seu desejo. Temos que controlar o nosso desejo para que a nossa gratidão possa florescer em nosso coração. Amados, essa é a mensagem dessa semana. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. É uma mensagem bastante séria. E como eu venho tentando trazer nos últimos vídeos, é sempre tentando trazer uma mensagem mais séria, um pouco mais densa, algo que vai realmente tocar os nossos corações e fazer com que olhemos a vida por outro ângulo. Peço para que vocês curtam aí o vídeo, compartilhem, comentem, tem até mesmo sugestão de temas de outros vídeos. Caso você ainda não tenha visto, da última vez eu fiz um vídeo sobre será que Deus realmente se importa com o nosso comportamento? Caso você não tenha visto, eu peço para que você passe nesse vídeo também. Novamente, se inscreva no canal. Desejo uma ótima semana a todos vocês e Deus os abençoe.